Bom dia, amados e amadas! Hoje estamos completando 54 dias em oração, dos 276 que a gente tem planejado até o dia do Natal, né? Onde a gente vai vivenciar o nascimento do menino Jesus. E viver essa gestação é realmente uma experiência muito interessante, né? Eu percebo que quando a gente busca essa conexão, tudo se sintoniza na nossa vida. E, em geral, né, eu paro para fazer a leitura do livro e essa reflexão aqui com vocês, pensando no horário do amanhecer aí do Brasil. Então, eu já vivi, né, algumas coisinhas por aqui na Austrália. E é incrível como cada assunto está conectado. Hoje eu estava estudando um pouco sobre espiritualidade, né? E num aspecto que eu não domino, que eu não conheço muito bem, mas eu estava vendo a perspectiva da espiritualidade a partir de uma visão hermética, né? E como isso tem sido descrito pelos cientistas que estudam, inclusive, física quântica, né? E assuntos que realmente não são da minha alçada. Mas é muito interessante, né? Porque apesar de eu não conhecer nenhum desses assuntos, quando eu começo a absorver, né, a descrição que é feita por esses profissionais, eu percebo, nossa, eu não sei sobre isso, mas eu sinto dessa forma. E é muito interessante, porque em geral a gente é apresentado a Deus, sim, de uma forma próxima, mas em geral é por meio de uma religião, né? De uma cultura familiar. E pelo menos para mim foi assim que aconteceu. E eu sou muito grata por isso, porque quantas pessoas, até por sentir dificuldade em assimilar uma religião, às vezes não se conectam com Deus. E isso é muito prejudicial. Então, o mais importante para mim é que, apesar da gente estar aqui, né, inclusive seguindo os passos do padre Luiz Erlim, que tem uma visão católica, né, de Deus, de Jesus, né, e enfim, ele até fala aqui, né, da gente acompanhar Maria nesse percurso. Eu percebo que muitas vezes as pessoas, por não serem de uma religião católica, têm uma ressalva, né? E veja, o que a gente está vivendo aqui é muito diferente também só de adorar Maria ou adorar Jesus. É vivenciar a presença de Deus a partir de uma imaginação, né? Da gestação de Cristo. E como é fazer gestar, né? Não Jesus propriamente dito dentro de nós, mas essa vivência, essas reflexões, expressar através dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, do nosso ser, né? Como é ter a presença deles viva dentro de nós. E hoje, quando eu estava estudando sobre física, né, e como eles interpretam a espiritualidade, eu fiquei pensando o quanto realmente a gente vive afastado da nossa essência divina. Por quê? Enquanto filhos de Deus, a gente já carrega essa carga, né, essa bênção muito anteriormente de entender qualquer coisa sobre Deus. Mas a gente precisa acessar isso dentro do nosso interior, a gente precisa se enxergar dessa forma, a gente precisa até acessar o direito de viver a santidade, né? Que parece ser algo tão distante, tão um privilégio de tão poucos, né? E eu tenho certeza que isso é um treinamento, né? É uma vivência diária e é isso que a gente está exercitando aqui, né?
E santidade por que ótica, né? Eu não tô querendo dizer que a gente vai ser canonizado por nenhuma instituição religiosa, mas como é a gente viver essa proximidade, essa conexão, né? Essa sintonia com Deus diariamente, né? E santidade tem a ver com o conceito de saúde que nós falamos. Então, quer dizer, quanto mais próximo, quanto mais eu usufruo dessa bênção que é ser filha do rei, né? Mais condição de saúde eu me dou. Porque com certeza eu vou olhar para o meu alimento de uma forma diferente, eu vou olhar para o meu corpo, eu vou olhar para a minha identidade de uma forma diferente, eu vou olhar para as outras pessoas de uma forma diferente, então eu vou usufruir do benefício da minha vida de uma forma diferente. E na reflexão de hoje que o Padre Erlim, né, propôs aqui e que eu acho muito interessante também, né, porque esse é um recurso que a gente pode utilizar para acessar essa divindade, né? Criada por uma pessoa que entende esse contato com Jesus, né? Esse contato com a nossa essência de filhos. Ele desenvolveu uma metodologia, um livro, né? Ele coletou reflexões e palavras bíblicas, ele criou uma história, né, baseado nos fatos bíblicos de como seria as pessoas acompanharem isso como se estivessem gestando Jesus. E aí eu fico pensando quantas outras possibilidades existem da gente exercer isso no nosso dia a dia, né? Aqui, na história que o padre nos propõe, ele fala que Maria acordou sentindo a necessidade de orar. E, inclusive, a forma como ele descreve aqui, né? Sentiu uma forte necessidade de subir ao monte para rezar, mas dessa vez quis ir sozinha, porque na reflexão de ontem ela tinha ido com Marta, né? E aí eu fiquei pensando também, não só do quanto a gente se distanciou, né, dessa nossa essência, mas o quanto muitas vezes a gente não leva em consideração alguns sinais disso. Por exemplo, quando ela fala assim, sentiu uma necessidade de subir ao monte para rezar. É como se fosse um instinto dela falando, né? É como se a alma, o espírito dela tivessem em evidência naquele momento. E hoje a gente vive uma sociedade muito mais corrida, muito mais preocupada, né? Hoje eu também estava fazendo uma lista de afazeres, coisas rotineiras, né? Mas que tomam o nosso tempo e fiquei pensando, caramba, como é fácil a gente se distrair com tudo isso e às vezes não viver o essencial, que é justamente essa relação, que é sim o maior motivo, né, da nossa vida e deveria ser a nossa prioridade diária. Então eu espero que, inclusive com os nossos exercícios diários aqui, você se desperte para realizar isso de inúmeras formas, de criar de repente as suas próprias técnicas, né? Explorar isso com outras pessoas e, acima de tudo, usufruir a bênção de estar na presença de Deus, ouvindo esses pequenos instintos, ouvindo o seu próprio coração. E aqui no final também uma passagem que me chamou a atenção, né? Ela, nesse momento que ela sobe para rezar, ela conversa com Jesus e conta para ele, fala, oi filho, eu quero te contar que a gente está indo visitar uma prima, Isabel, ela também está grávida de um menininho e eu sinto que vocês vão ser ótimos amigos, né? E aí, quando ela fala aí com Deus, ela também diz para Deus, eu quero você sempre na minha companhia. E eu quero que a gente exclame, então, essa necessidade, né? Deus esteja sempre na nossa companhia,
porque dessa forma, por mais que a gente não tenha, né, uma visão clara das coisas que vão acontecer na nossa vida, do que é mais importante para nós, que a gente exercite cada dia mais essa nossa capacidade, né, essa nossa essência de filhos de Deus, que a gente possa ouvir a voz dele nos nossos corações e enxergar, né, tudo o que vem dele ao longo do nosso dia a dia. Que Deus abençoe vocês, recebam um meu forte abraço e até amanhã. Simone.